O pecado corrompeu a natureza humana. O que você fez para merecer a condenação? Nós vamos explicar a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão, a heresia que nega o advento do pecado e o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Deus abençoe a cada um que está acompanhando aqui mais um vídeo no canal Thiago Lima EBD. Nós vamos falar hoje a respeito da lição de número 10 para a sala dos adultos. O pecado corrompeu a natureza humana e eu agradeço a sua companhia por aqui. Primeiro capítulo. Antes disso, meus irmãos, peço que deixe o like, se inscreva no canal, faz muita diferença para mim. Realmente é algo que motiva a estar fazendo mais vídeos. E também quero deixar aqui o recado, né, que a ideia realmente, eu fiz ponto a ponto, fiz um pouco mais resumido as lições passadas, e acredito que ser mais resumido vai ser o caminho para os nossos próximos vídeos. Realmente, querer estender muito acaba acarretando mais trabalho ainda, né? Então acaba não dando tempo e dando certo de gravar, de fazer todo o esboço, enfim. Não é simplesmente Ctrl+C e Ctrl+V os meus vídeos, por mais que eu passe aqui o olho na tela lendo o esboço. Então é feito, é lido, é pesquisado antes. Então, de uma forma mais rápida, eu vou estar compartilhando com os irmãos aquilo que Deus, de certa forma, coloca no meu entendimento para cada tópico aqui das lições. Muito bem, então hoje nós vamos falar a respeito do pecado, né? A martiologia é o nome da matéria que estuda dentro da teologia o assunto pecado. Então o ser humano criado em santidade, a imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Muito bem. Primeiro ponto vai falando a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Então, o autor do pecado. Quem é o autor do pecado? Quem que nós podemos dar, né, atribuir isso? Foi Adão? Foi Eva? Que comeram e desobedeceram? Tá? Então, o autor do pecado, né, era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Esse é o autor do pecado. E aí a gente, falando assim já, entendemos que é quem? O inimigo das nossas almas, Satanás, né, que ali, através da serpente, induz Adão e Eva a comerem, Eva e também depois Adão, a comerem o fruto, o qual Deus diz para não comer. Muito bem. E aí, falando então a respeito, né, de quem é o autor do pecado, tá? Nós temos a referência bíblica de Ezequiel 28, 12 a 15, que diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir isto, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Estamos falando a respeito do criador do pecado, tá certo? O inimigo, Satanás. Ezequiel 28, de 12 ao 15. Que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías capítulo 14, do verso 12 a 15, que nos diz: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado ao inferno, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, essas duas referências falam a respeito do autor do pecado, que é o inimigo das nossas almas, a saber, o diabo, né? Então, Ezequiel 28, 12 a 15 e Isaías 14, 12 a 15 também, por coincidência. Então, Adão ele foi feito perfeito na presença de Deus. Adão ele foi feito como a coroa da criação. Ele foi colocado no jardim como a última obra, né? A obra-prima de Deus ali, algo que Deus fez e fez com um objetivo, que é de adorá-lo, que era de Deus ter ali uma comunicação, de Deus ser então reconhecido e adorado por esse ser. E Deus deixa ali Adão uma ordem também, e ele desobedece. A Eva sendo levada pela serpente, que estava ali sendo, né, um instrumento do inimigo para falar com Eva, e distorce então a palavra de Deus. Eva come, dá a Adão e ele come também. E daí vem Deus na viração do dia para ter o seu relacionamento com o homem, a sua comunicação, né, perguntar como estão as coisas, ou seja, ter aquele papo de todo dia que tinha o costume de Deus visitar Adão ali no Jardim do Éden. Mas nesse dia, por infelicidade, né, ou até por plano de Deus, por algo que já estava para a história do homem, ele se escondeu atrás do arbusto, fez para ele
aventais, e Deus o chama, ele fala que teve medo, e quando, né, há aquele encontro, Deus claramente já sabia o que tinha acontecido, mas como se trata de um relacionamento, a pessoa, ou seja, aquele que errou, Adão e Eva, eles precisavam entender coisas que Deus, onde Deus, quando vê, dialoga com eles, e agora vem o questionamento e depois a punição por isso, pelo pecado que eles cometeram. Então, quem foi que fez o pecado foi o inimigo. E daí, por que eu estou falando tudo isso? Porque Adão e Eva, eles foram feitos perfeitos na presença de Deus. Mas agora, com o pecado, ou seja, com a sua desobediência em fazer aquilo que não era para ser feito, eles fizeram, e aí veio o conhecimento do bem e do mal, né? Como que escamas caem dos seus olhos, a ingenuidade ali, e eles percebem que estavam nus, isso gera um constrangimento, fazem para eles aventais. É interessante a questão do avental, porque o avental foi o que o homem fez, e depois na leitura nós vemos que Deus faz para eles túnicas, e quando a gente vai pesquisar o significado disso, é bem interessante, daquilo que o homem fez e aquilo que Deus faz, né, que Deus fez ali no Jardim do Éden. Dá a se entender que não será a maneira do homem, e sim de Deus. Se existe algo que possa ser feito para que o homem esteja na presença de Deus, não vai ser o homem que vai fazer, e sim Deus, né? E depois nós entendemos que para esse processo, para a produção dessa túnica, teve que existir o animal morto ali, já o primeiro sacrifício para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Muito bem, meus irmãos, vamos seguindo, senão a gente estende demais. Foram abertos os olhos de ambos, é justamente que eu toquei no assunto, né? Era uma ruptura imediata. Então, o que é esse abrir dos olhos, né? Caiu como que escamas, como que uma ingenuidade, né? E eles começaram a passar a ter vergonhas, né? De estarem nus, eles entendem que estão nus, que é essa concepção que nós temos, por isso que nós nos vestimos, né? Então era imediata da comunhão, né? Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. Tá? Então Isaías 59:2 que diz, né, que estamos separados de Deus. E nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Desde o primeiro homem, ou seja, Deus tem a sua promessa de redenção, salvação, reconciliação, desde o primeiro homem, e com certeza estabelecerá até o último, ou seja, não ficará de fora ninguém, né, que possa estar nascendo nesse mundo, que não vá ter a oportunidade de adorar a Deus, reconhecer a Deus e estar com o Senhor, ou não, de não adorar a Deus, não reconhecer Deus e não estar com o Senhor. Muito bem. O verso de número 15 de Gênesis 3, que é o momento em que Deus fala a respeito desse Redentor, né, e por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois nós temos também a referência de Romanos 5:12, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram, ok? Então, a resposta de muitas perguntas aqui, aliás, de uma das mais importantes, né? O que eu fiz para merecer a condenação? É justamente esse verso de Romanos, no capítulo 5, no verso 12, que responde essa pergunta. Aqui, eu fiz um esboço, trouxe um esboço que diz o seguinte: Adão e Eva aprenderam de forma dolorosa que pelo fato de ser santo e odiar o pecado, Deus precisa punir os pecadores. O restante do livro de Gênesis relata as histórias dolorosas de vidas arruinadas como resultado da queda, a desobediência e pecado, quebra o nosso relacionamento com Deus. Mas felizmente, quando desobedecemos, Deus está pronto a nos perdoar e restaurar o nosso relacionamento com Ele. Satanás, o nosso inimigo, ele fará o possível para induzir-nos a seguir sua trilha mortal. A frase "tu lhe ferirás o calcanhar" refere-se às repetidas tentativas de Satanás de derrotar o Cristo durante a sua vida na terra. E esta te ferirá a cabeça prenuncia a derrota de Satanás ocorrida quando Cristo ressuscitou dos mortos. A mordida no calcanhar não é mortal, mas o esmagar da cabeça, sim. Deus estava revelando o seu plano para derrotar Satanás e oferecer salvação ao mundo através do seu Filho, Jesus Cristo. Ponto 3 do capítulo 1 vai dizer a consequência da queda no Éden. Então, a pecaminosidade humana é um fato inquestionável, revelado na Bíblia e confirmado pela existência humana desde o limiar da história humana. Mas a Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos. No entanto, afirma que se trata de um fato incontestável e que essa tragédia humana veio pela desobediência de um só homem, Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. O apóstolo explica que o primeiro homem, Adão, é terreno, e na comparação entre Adão e Jesus, Paulo conclui que assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. É uma comparação similar à de Romanos 5:12 e 21. E esse Adão terreno e o celestial, né, é em 1 Coríntios 15:45 e 47. São duas informações teológicas de grande importância encontrada nessa perícope de Romanos 5, de 12 a 21. A primeira, que o pecado original veio de um só homem, e a segunda, que a prova dessa verdade é o fato de a morte ter passado para todas as pessoas. Portanto, assim como por um homem entrou, mais uma vez, o verso de número 12 de Romanos 5. Essa é a declaração mais contundente, revelando que a transgressão de Adão passou para toda a humanidade. E a extensão do pecado é o ponto 4 do capítulo 1, que diz: o pecado, né, se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito. O pecado é uma realidade na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Verso de número 51, né, de Salmo 51, aliás, o verso 5, diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E depois, os Salmos, número 58, verso 3, diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada. Como já foi dito anteriormente, isso inclui também o livre-arbítrio, pois é Deus quem concede a todos os pecadores a liberdade de escolha. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus, sem arrependimento, não causarão em absoluto a separação de Deus e da condenação eterna. Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. Os seres humanos, na sua tentativa de serem como Deus, abandonam o Deus onipotente e daí surgem os falsos deuses. O ser humano procura hoje obter conhecimento moral e discernimento ético partindo de sua própria mente e desejos e não da palavra de Deus. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom ou mal. Capítulo 2, a heresia que nega o advento do pecado. Qual é a heresia? É o pelagianismo, tá certo? Então, o pelagianismo, o que se sabe com certeza sobre a sua teologia, se resume nisso. O ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos, né, do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso, em 431 d.C. A sua teologia destoa do pensamento cristão ensinado pelas igrejas no que diz respeito ao pecado e à salvação. É contrária à doutrina bíblica que declara: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. E ainda da salvação pela graça de Deus e não pelas obras humanas. O ensino central de Pelágio nega que a queda do Éden tenha afetado a raça humana, argumentando que o pecado de Adão não foi transmitido a toda a humanidade, nem a morte física é resultado do pecado dele. Acrescenta ainda que cada alma é criada imediatamente por Deus no nascimento de cada pessoa. Portanto, ela não pode vir ao mundo maculada pelo pecado de Adão, que esse pecado diz respeito somente ao próprio Adão e não pode ser imputado sobre o destino de sua posteridade. Constava no seu ensino que o ser humano estava destinado a morrer mesmo que Adão não tivesse pecado. Além desses pontos, rejeita ainda a graça de Deus, porque Adão foi apenas um mau exemplo para a humanidade e, em contrapartida, Jesus foi simplesmente um bom exemplo. A consequência desse ensino, então, é que cada um não depende da graça e pode ser salvo pelos seus próprios esforços. A resposta bíblica, até texto aqui da revista, diz que o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Romanos capítulo 5, verso 12, mais uma vez. E que é o que diz ali em Romanos. Depois também Romanos 3, do 10 ao 12, olha só que interessante. Como está escrito: não há um justo sequer, nenhum sequer, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, o esboço aqui a respeito desse ponto diz o seguinte, que Paulo, né, ele se refere ao Salmo 14, do verso 1 ao 3, ao dizer que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmo 14 é o que diz, Paulo faz referência ao Salmo 14. Então isso significa que ninguém é o quê? Inocente. Todas as pessoas são valiosas aos olhos de Deus, porque Ele nos criou a sua imagem e
nos ama, mas ninguém é suficientemente bom diante de Deus. Embora sejamos valiosos, cedemos ao pecado. Mas Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, redimiu-nos e oferece-nos uma oportunidade de perdão, caso nós voltemos para Ele com fé. Ou seja, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós, Adão, né, na pessoa de Adão, fizemos o errado, ou que desobedecemos e comemos. Ele comeu o fruto que não deveria, e por isso agora está sendo expulso do Jardim do Éden, e agora a ruptura, né, daquela comunhão que eles tinham com Deus, ela aconteceu, e nós somos descendentes desse ser que fez errado, que pecou, que desobedeceu, enfim. Então, nós temos agora a oportunidade, através de Jesus Cristo, de reatar essa comunhão com Deus. Esse é o ponto, né? Esse é o papel que vive a igreja. É o que Cristo veio fazer. O Espírito Santo nos conduz a esse caminho maravilhoso, que é o caminho da graça de Deus, o qual nós não fizemos nada e nem poderíamos fazer, porque Deus não aceitaria algo como o morrer numa cruz, alguém como eu e você, mas teve que ser um cordeiro perfeito, sem mancha, assim como sempre prefigurou o Velho Testamento, quando é ensinado ali a forma que os sacerdotes deveriam sacrificar o cordeiro. Então há sempre a sombra de Jesus no Antigo Testamento, e agora aquilo que causa a sombra no Antigo é visto no Novo. Antítipo e tipo, né? Antítipo e o tipo. Tá certo? Muito bem. Depois dê uma olhadinha no Salmo 14. Ponto 2, capítulo 2 diz a morte de Jesus em favor dos pecadores. Né? Então o texto vem falando do Alcorão, que nega a crucificação e a morte de Jesus, né? O que acontece? O esboço aqui eu coloquei o seguinte: entre as várias diferenças teológicas entre cristianismo e islamismo, a Bíblia e o Alcorão, está também a amartiologia, pois essa religião rejeita a doutrina bíblica do pecado original. Afirma um documento oficial islâmico sobre o tema. O Islã adotou uma posição única perante o assunto, uma posição que não foi compartilhada por nenhuma religião do nosso conhecimento. Sua doutrina não é totalmente original. Há muita semelhança com o pelagianismo, tá certo? Então o Islã eles têm essa semelhança com o pelagianismo. Então não existe na religião islâmica a ideia da corrupção total do gênero humano, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como Romanos capítulo 3, verso 23, de que não há um justo sequer. Né? Romanos 3:10, Salmos 14. Então o ensino dessa religião é que a humanidade não tem nada com o pecado de Adão, pois todo o ser humano nasce bom. Quando peca, pede perdão. E Alá, o nome da divindade deles, o perdoa. Aí, pronto, está feito. Semelhante à nossa ideia? Sim. A ideia de pecado original ou de criminalidade hereditária não tem lugar dentro dos ensinamentos do Islã. O homem nasce num estado natural de pureza, declara o documento mais adiante, na página 134. Desse modo, não precisam de Jesus, se não há pecado. Logo, não há necessidade de salvação. Olha só. Meus irmãos, eu estou assim, às vezes é porque eu vou bocejar, mas eu seguro, né? Porque é 2h44 da manhã e eu estou gravando. Então, para você que está me acompanhando, deixa o like, se inscreva, compartilhe o vídeo, é bênção, tá bom? Isso vai fazer com que, em primeiro lugar, o YouTube recomende esse vídeo a mais pessoas, em segundo, vai animar aqui o Thiago para continuar fazendo esses estudos, se é que você gosta, então eu agradeço desde já, que Deus abençoe por isso. Realmente, ter, né, a simpatia dos irmãos já é uma grande coisa, um milagre até, né? Em dias que a rede social está aí com muitas pessoas falando e falando muito bem, né? Com certeza 1000 vezes melhor que a minha pessoa. Bom, capítulo 3, então, se inscreva no canal, tá bom? Deixa o like. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Esse é o tema do capítulo 3. Então, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Quem são os que pensam dessa forma? Que Cristo, primeiro, não herdamos o pecado de Adão, depois que não precisamos dessa morte de Cristo, e até essas religiões eles dizem que Jesus foi simplesmente uma boa pessoa, né? E que não são culpados desse pecado. Mas enfim, então quais são? Aqui o texto está apontando a ciência cristã, que nega a existência do pecado, e depois também no mormonismo, né, os mormons, que a transgressão de Adão não passou para a raça humana, cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. É o que essas duas religiões atuais dizem, né, os pelagianistas em nossos dias. E aí eu coloquei aqui que a ciência cristã, né, eu separei neste livro, é um livro meio pesado, irmãos. Pesado no sentido do assunto, tá? Ele é leve. Mas aqui o Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, tá? Esse livro é um livro que eu tenho há muito tempo, eu acredito que foi um dos primeiros que eu comprei quando eu aceitei Jesus e comecei a minha caminhada de estudo bíblico, né? Muito bem, então aqui, a respeito da ciência cristã, eu separei um texto rápido, espero que vocês tenham paciência para a gente ler. O vídeo está ficando um pouquinho extenso, já é fora do objetivo, mas vamos lá, olha só. As doutrinas básicas da ciência cristã são resumidas da seguinte maneira. Deus. Quem é Deus na ciência cristã?
Deus é sinônimo de outros conceitos como mente, espírito, bondade, saúde e bem-estar. Para a ciência cristã, existem 4 pontos fundamentais. Primeiro, Deus é tudo em todos. 2, Deus é bom. Deus é a mente. 3, Deus, espírito, por ser tudo, a matéria não é nada. 4, a vida, o Deus onipotente e o bem negam a morte, o mal, o pecado e a enfermidade. A enfermidade, o pecado, o mal e a morte negam o bem, o Deus onipotente e a vida. Então, é isso, dessa forma que eles creem que Deus é. Jesus Cristo era uma figura histórica que viveu há mais de 1900 anos, entretanto, como homem, né, era a mera matéria que não existe. A missão de Jesus na Terra era a de ensinar humanidade que toda e qualquer enfermidade é ilusória. Cristo não era Deus encarnado num corpo humano, uma doutrina ensinada pelo cristianismo, embora tenha nascido de uma virgem. Mary Eddy acreditava que Jesus era apenas uma ideia. Olhem só, a ciência cristã faz uma distinção bem elaborada entre homem, Jesus Cristo, que engloba a ideia divina. Cristo é a verdade ideal, que vem para curar as enfermidades e o pecado, por intermédio da ciência cristã, e atribui todo o poder a Deus. Jesus é o nome de um homem, o qual mais que todos os outros seres humanos apresentou o Cristo, a verdadeira ideia de Deus. Jesus é o ser humano e Cristo é a ideia divina. Daí vem a dualidade de Jesus Cristo, de Jesus o Cristo. E o Espírito Santo, definido como a própria ciência divina, também referido como a vida eterna, a verdade e o amor. Ele, Jesus, provou que Cristo é a ideia divina de Deus. O Espírito Santo, ou Consolador, revelou o princípio divino, o amor, e conduziu toda a verdade. Então, assim, são coisas que realmente estão totalmente contrárias à Bíblia Sagrada. Pecado é a parte do mundo material ilusório. Simplesmente não existe. O homem é incapaz de pecar, ficar enfermo e morrer. Inferno, definido como crença moral, erro, desejo, remorso, ódio, vingança, pecado, enfermidade, morte, sofrimentos e autodestruição, agonia autoimposta, efeitos do pecado, o que pratica abominação ou produz uma mentira. O inferno, portanto, é um estado da mente ou da consciência fustigado pela ilusão ou culpa. E agora a salvação. Salvação é a vida, a verdade e o amor, entendidos e demonstrados como supremos, acima de tudo. O pecado, a enfermidade e a morte destruídos. Quando o indivíduo, por um lado, liberta-se da ilusão de acreditar na matéria e, por outro, acredita na ausência do pecado, alcançou a salvação. Rapaz, isso aqui é a ideia da ciência cristã, tá certo? Que é o pelagianismo nos dias de hoje. Depois, aqui a respeito do mormonismo, olha só, eu encontrei, são vários pontos que esse livro apresenta, né? Como os pontos de crença de cada religião, tem muita coisa interessante aqui. E olha só, ensinos, as regras da fé da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias são as seguintes. 1. Cremos em Deus, o Pai eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Tá. 2. Cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Já melou, né? E depois o ponto 8, para não ficar muito extenso, eu só peguei 3 aqui para comentar a respeito do mormonismo, que tem muita coisa. Mas olha só. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Cremos também ser o livro dos Mormons, a palavra de Deus. Aí já errou, né? Já errou completamente, não dá para dar atenção a uma situação dessa. Tem que ser muito ingênuo para acreditar e aceitar isso. Muito bem, então essas são as duas religiões que o texto da revista apresenta como os pelagianistas em nossos dias. Depois o ponto 2, o perigo, né? O perigo disso para hoje, para nós, para aquele que ouve essas coisas e por inocência acredita. Então, o perigo, quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam o quê? Atraídas. Nossa, e realmente, né? Como às vezes existem pessoas que elas são atraídas. Ela aceita Jesus, vai lá na frente, recebe oração, vive um período longo até dentro da igreja evangélica, sente o sabor ali de adorar e tudo, e de repente debanda para outra igreja. Por quê? Porque não tem base bíblica. Né? Um erro das igrejas em não valorizar a escola bíblica dominical e cultos de ensino. E até vou falar algo aqui que eu sempre vejo, né? Infelizmente, onde que eu vejo? Onde eu vou, na minha igreja. Assim, o culto de ensino, muitas vezes não tem o ensino. O irmão vai lá fala que aqui se prega a palavra de Deus. Amém, a gente já sabe, mas cadê a palavra de Deus? Porque se continuar desse jeito, você repetindo isso, não vai ter palavra de Deus, vai ter só alguém dizendo que ali se prega a palavra de Deus. Então, assim, é interessante que os pastores, presbíteros, que tenham a oportunidade de ensinar, falem a respeito do texto bíblico. Não fique presos a testemunho, muito menos a expor de forma, né,
de outra forma essa pregação, essa oportunidade, mas sim que falem de uma forma onde o ensino bíblico aconteça efetivamente, lendo-se a Bíblia e aplicando de forma prática, de forma fácil, de forma que as pessoas entendam. Infelizmente a gente não vê, e por isso muitas pessoas, ai nossa, é a sua opinião. Não, mas não é uma questão de opinião, é uma questão de que pessoas têm saído da igreja e estão indo para outras religiões. A gente não fala que a nossa é a certa, a correta, que é a qual Deus inspirou e que Deus fez através do Espírito Santo. Então, mas as pessoas estão passando por nós e se dirigindo para outros lugares. Por quê? Porque não tem base bíblica, porque não tem ensino da palavra de Deus. E esse é o ponto. Apontar o versículo, vai pregar, está embasado num texto bíblico. Né? Infelizmente a gente vê muita, eu comento a respeito com pessoas, eu falo, nós vemos muita pregação temática na igreja e poucas pregações, agora até esqueci o nome, meu Deus do céu. Eu vou achar um livro aqui, que eu gosto muito, que é do Hernandes, né? Que é a pregação expositiva, lembrei. Então, assim, falta muita pregação expositiva, especialmente nos cultos de ensino, doutrina. Antigamente era doutrina na Assembleia de Deus, né? Agora mudou. É culto de ensino, mas agora mudou também, porque não tem ensino no culto de ensino. É uma pregação fraca até muitas vezes. Eu não sou pregador, eu sei, né? Mas às vezes, quando é me dada a oportunidade, eu acerto. Mas em algumas também erro, mas enfim. Por quê? Porque eu tô falando isso só para dizer que eu me enxergo, né? Eu tenho espelho e tenho noção. Mas uma verdade deve ser dita. Nós precisamos ter conhecimento bíblico, base bíblica, para falar que o pecado, existe o pecado original, existe uma condenação para aqueles que não aceitam a Jesus. E é só simplesmente falar, não, eu preciso colocar a Bíblia. Né? Muito bem, então, vamos terminar o texto aqui, o esboço. Ponto 2 do capítulo 3, que já está terminando, né? Estou olhando o tempo aqui. Mas então, quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parecem corretos, e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Nossa, antigamente tinha, né? No culto, um momento em que alguém dava uma saudação, era aqueles 15 minutos ali, e depois tinha a mensagem. Hoje não. Hoje é meia hora para a mensagem e o restante só louvor, né? E aí, às vezes, já observei também, uma palavra abençoada, uma palavra de reflexão, onde a igreja, a gente percebe que a igreja comeu aquela mensagem, é algo a se pensar, mas aí tem que terminar com um hino. Então é uma crítica, né? Meu pastor gosta de fazer isso. Faz, né? Enfim, quem sou eu aqui para falar alguma coisa? Mas como o vídeo é meu, né, e a opinião também é minha, eu estou dizendo que eu acho que talvez a mensagem deve ser enfatizada e ao finalizar o culto, a gente precisa levar essa reação para casa da mensagem, não de um louvor, né? Eu acredito nisso. Eu acredito que o início do culto, os departamentos, eles necessitam participar e louvam, é bênção demais. Deus já vai falando ali através dos louvores, mas o que precisa ficar enfatizado num culto para os irmãos, para a igreja, é a palavra de Deus, é a mensagem que foi trazida naquela noite, e não mais um hino ainda, né? Mas enfim, como eu já disse, quem sou eu para definir? Mas é só minha opinião mesmo, não vai mudar nada. Mas se os irmãos estão aí chegando, que é da minha igreja, está chegando até aqui, deixa um comentário aí se você concorda ou não. Meu Deus do céu. Examinai de tudo e retende o bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Depois 1 João, capítulo 4, verso 1, nos diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a gente precisa observar e fazer o filtro do que é e o que não é de Deus. E depois, Romanos capítulo 10, o verso 17 nos diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é necessário pregar a palavra de Deus. Por mais que você tenha um testemunho, encaixe ele. E não que seja a mensagem o testemunho e aí vai colocando alguma coisa da Bíblia. Não, faça ao contrário. Pregue a Bíblia e encaixe um testemunho. Amém? Olha só, para finalizar aqui, porque me parece que é exatamente, acabamos, né, a aula aqui, mas eu gostaria de ler um texto que eu achei bem interessante e cabe bem para esse ponto e finalização. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse é o conselho de Paulo para Timóteo. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Olha aí, expõe o pecado dessas pessoas que têm esse currículo terrível que eu acabei de ler.
que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tá certo, meus irmãos? Então fica aí esse texto para a gente meditar. Espero que você, de tudo que eu falei, absorva algo e seja benéfico à sua aula. Estamos bem em cima, né, da próxima aula, dessa aula da lição de número 10. E que Deus abençoe em Cristo Jesus. Vou aproveitar que é 3 da manhã agora, vou aproveitar já gravar a próxima aula e colocar à disposição dos irmãos. Deixe o like, se inscreva, compartilhe, comente algo aqui embaixo também, é bênção, ajuda a métrica do YouTube, tá bom? Deus abençoe, até a próxima aula.